Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso metrô esportivo. São 12 horas e 3 minutos. Você está aqui na TV Metropolitano, canal 23.1 na TV aberta ou ainda 130 Cabo Telecom. Quinta-feira, 23 de abril de 2026. E olha, ontem tivemos mais um clássico rei do nosso futebol. ABC e América, América e ABC jogaram no estádio Arena das Dunas. E mais uma vez deu ABC 2-1. É a quarta vitória consecutiva da equipe alvinegra. Já o América vive um péssimo momento, né? Embora tenha vindo de uma vitória contra o Central, mas já havia perdido para esse mesmo ABC por 3-0 pela Copa do Nordeste, agora perde pela Copa do Brasil. É óbvio que nesse minuto, nesse momento, nesse instante, né, a situação se inverte. A crise passa para o lado americano. Muitas críticas ao técnico Ranieri Ribeiro, eu sou completamente contrário a essas críticas. Por quê, Pedro? Faço uma defesa? Sim, faço pelo seguinte, porque é só você olhar o material humano que Ranieri tem. Se vocês quiserem culpar a SAF, aí vocês estão corretíssimos. Porque se você não tem condição de trabalho, você me pede um suco de limão e me entrega uma jaca, como é que você quer que eu faça o suco de limão? Né? É mais ou menos o que acontece com o Ranieri Ribeiro. Tem jogadores totalmente sem qualidade, sem nenhuma qualidade mesmo, tá? E aí você quer que o cara tire leite de pedra, fica difícil. Ribamar Cavalcante, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Ribamar, você que acompanhou ontem América, ABC, ABC e América. Mais uma vitória do ABC Futebol Clube. Parece que a crise mudou de lado, né, Ribamar? Pedro, realmente parece que a crise mudou. E mudou, tem suas razões, né? Porque não vem se apresentando bem a América, porque não é fácil. Você perder 2 clássicos, a situação já complica. Pelo um lado do qual você se referiu a Ranieri, eu entendo perfeitamente. O elenco dele, ele não obra milagre. Mas aí eu faço uma análise. E o caso do ABC Futebol Clube? O Vaguinho não vem com a mesma equipe, a recuperação do ABC, o Vaguinho não teve com os mesmos atletas. Então, aí, na minha opinião, respeitando a opinião de todos, mas a minha opinião aí, eu olho clínico do treinador, né? Porque, repito, Ranieri, realmente o elenco é fraquíssimo, racríssimo. Também o do ABC também não deixa muito a desejar, não. E houve essa mudança total. A primeira partida, a decisão, no qual o Vaguinho venceu por 3-0, ali foi o jogo de vida ou morte. Ele se recuperou totalmente e com o mesmo elenco ele continua vencendo, como foi 2 partidas consecutivas. Né? Agora, eu ainda continuo dizendo, o Ranieri não tem autonomia, porque eu acho que muitos atletas ali foram contratados, têm o aval dele. Essa é a minha opinião. Concordo demais com você, Ribamar, demais até. Na realidade, nós temos que dar o crédito também a Vaguinho, que realiza um bom trabalho até agora no ABC Futebol Clube, tá? Não podemos aqui apenas dizer que foram os erros de Ranieri ou que ele não tem elenco. Vamos também dar o crédito a Vaguinho Dias. Ninguém vence, ninguém ganha do nada. Você ganha, você vence porque trabalhou para que isso acontecesse. Agora, Ribamar, deixa eu te perguntar um negócio. Até quando a SAF vai levar a torcida do América na brincadeira? Porque o que a SAF faz nesses 4 anos à frente do futebol do América, eu chamo de brincadeira. Será que mais um ano, Ribamar, o América vai para uma Série D sem contratar os jogadores, com a SAF dizendo que os reforços estão dentro de casa, Ribamar? Aí você falou com a brincadeira. Concordo com a brincadeira, mas me permito acrescentar. Falta de respeito a uma torcida que tem um clube com a existência de 110 anos, todos sabem da trajetória dessa história do América Futebol Clube, e o América vai encontrar numa situação dessa, comandada por pessoas que não têm vínculo nenhum com o clube, né? E faz com que essa tristeza continue, porque eles é quem comanda. Por isso que, às vezes, eu não digo nem América. Quando eu me refiro, por exemplo, eu digo ABC e SAF, porque a SAF é quem comanda o futebol. A direção da instituição não tem o direito de optar em nada. E eu acho, Pedro, que é hora já de haver uma maneira
que a direção do América Futebol Clube procure o mais rápido possível. Não tem contrato, que às vezes não pode ser cumprido rigorosamente, e vocês procuram os direitos. Então, a direção do América Futebol Clube deve procurar, porque não pode continuar. Tá bom, já acabou toda a paciência. Ano 2023, 2024, 2025, os mesmos problemas, as mesmas promessas, né? E faz as promessas e não cumpre. Então, eu repito, isso é uma falta de respeito à torcida americana. Eu concordo demais, Ribamar. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. Agora, Ribamar, deixa eu dizer um negócio para você. Ontem, nós tivemos 2 pontos completamente distintos no ABC e América. Me deixa começar pelo lado bom. Mais uma vez, o Alisson é decisivo contra o América. Mais uma vez, o Alisson marca o gol da vitória. Mais uma vez, faz uma grande partida. Eu disse no meu comentário, Ribamar, nas minhas redes sociais, parece que o Alisson nasceu para jogar contra o América, né, Ribamar? Está mostrando isso, né? E eu vou dizer a você o que eu falei anteriormente, né? Falei que, referente ao ABC, a renovação do contrato de Wallace, relação à SAF, a renovação do contrato de Souza. Eu falei anteriormente que era contra, porque os dois já estavam no final de carreira, tá vendo? Então, eu tenho por obrigação minha, fugir dos meus princípios, eu não fazer esse comentário. E sempre fui contra a renovação dos dois, não para o campeonato estadual, mas já para o campeonato B, porque os dois encontram em situação fisicamente não muito boa. Mas olhe que realmente tudo depende do atleta. Então o Alisson mudou totalmente seu sistema de trabalho, procurou a se dedicar mais, logicamente, e está aí o resultado, né? Não foi o caso dos Souza. Os Souza realmente chegaram a uma conclusão que ele não dava mais. Mas realmente, eu repito, concordo com você. Realmente a recuperação do Alisson foi fantástica. Hoje, realmente, ele é uma peça, cabe salientar, por questão de justiça, lembrar quem teve a oportunidade de colocar o Alisson logo no início da partida, né? Foi o Gilmar, no caso. Foi de uma primeira oportunidade, e aí começou a surgir o benefício todo para a equipe do ABC Futebol Clube. Ribamar, falando pelo outro lado, um dos melhores jogadores do América nos últimos 3 anos, talvez o melhor goleiro do América nos últimos 10 anos, Renan ontem falhou feio, dando justamente a vitória ao ABC. Quer dizer, Ribamar, nem todo dia é dia de santo, né, Ribamar? Isso eu fico bem à vontade para falar. Sempre eu fui contra esse sistema atualmente dos treinadores, ou seja, futebol europeu, que o jogador, o goleiro participa muito durante os 90 minutos. Décadas passadas, você sabe muito bem que a participação do goleiro era poucos minutos, né? Por quê? Porque o time era ofensivo, o sistema era ofensivo. E depois que passaram a copiar esse sistema, que o goleiro é uma peça principal para o comando deles, porque tem que estar sempre com a bola. Você vê o América, não só o América, com a SAF, como o próprio ABC, peca muito por esse sistema de jogo, o jogo constantemente atrasando a bola, não é mais ofensivo, né? Então, o que acontece é isso. Nem todos os goleiros estão preparados para captar a mensagem do treinador nesse sistema. Mas aí foi mais. O Renan já vinha fazendo isso várias vezes e errando constantemente. E o erro maior foi esse de hoje, que realmente ele foi o responsável por esse resultado negativo. Agora, Ribamar, tem crédito, não tem? O Bragança, sem dúvida. Sem dúvida. Ninguém não é criança, a não ser que seria um comentário cometendo uma grande injustiça, né? Mas existe a falha. Ele era um ser humano. Ele é um ser humano. E faça uma retrospectiva, você só olha no negativo e o lado positivo. Ele salvou muitas vezes, né? Então, ele é um vitorioso. Agora, infelizmente, esse sistema tem que haver uma mudança. Ribamar, me deixa trazer aqui um assunto que eu venho batendo nele há muito tempo e ontem mais uma vez aconteceu. Preste bem atenção, Ribamar, um clássico ABC e América,
numa quarta-feira, 19 horas, um horário ótimo para a prática do futebol, onde você pega muita gente saindo do trabalho e tudo. 6.082 torcedores em campo. Ribamar, isso é uma prova viva de que os dirigentes do nosso futebol estão literalmente matando propositalmente o futebol do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque você tem um ABC e América com apenas 1.500 torcedores do ABC, porque não se aceita mais do que 10% da carga de ingresso. Ribamar, isso é o cúmulo da idiotice. São os babacas que fazem o futebol do Rio Grande do Norte. Somente eles conseguem enxergar algo de positivo. Mas dá para entender. Eles fazem isso, que é para os clubes ficarem aqui, ó, na mão deles, pedindo pelo amor de Deus, como diz a música do Skank, me dê um dinheirinho aí, viu, Ribamar? Pedro, eu fiz um apelo durante a minha programação semanalmente com o Santos Neto, né, sobre esse aspecto, né, porque nossos dirigentes são os responsáveis por essa decadência nesse sentido dos clássicos. É inadmissível que tenha público pagante 5.900 e ultrapassou os 6.000 porque tem aquelas cortesias, né? É aí outra história. Porém, como é que pode? Duas equipes, as grandes equipes do Nordeste, uma trajetória maravilhosa, que anteriormente 30 mil no Castelão, 35, 40 mil, 10, 15 mil, e hoje, Pedro, diariamente 5 mil, 6 mil, quando as partidas realizadas. Isso eu já fiz um apelo aos dirigentes, é hora de sentar à mesma mesa, presidente da federação, com os dois representantes. Eu digo os dois porque são os dois maiores, considerados maiores, mas não são maiores. E sentar na mesma mesa e procurar uma maneira, uma saída. Não pode estar, algo de errado está acontecendo. Está acontecendo. Você vê as falhas tão grandes, e depois eu soube que com essa mudança do América jogar em João Pessoa, foi uma falha dos dirigentes da SAF, que não solicitaram a transferência. Por esse motivo que aconteceu o jogo lá. Então, é como você diz, a sua colocação está correta. Isso é brincadeira que estão fazendo com os torcedores do Rio Grande do Norte. Ribamar, para finalizar o assunto ABC e América, você acredita que Ranieri Ribeiro corre algum risco de perder o cargo no América ou, no seu entendimento, é apenas mais um jogo? Se continuar, vai haver uma mudança de sistema. Porque eu nunca vi um treinador de ABC e América, né, após 2 derrotas do Clássico, permanecer. Permanecer. Eu sou contrário a isso, contrário a dispensa na hora de cobrar pela vitória do Clássico, né? Mas esse sistema já vem muito antigo. Repito, eu nunca ouvi, na minha trajetória no futebol do Rio Grande do Norte, um treinador permanecer após 2 derrotas em Clássico. Maravilha, Ribamar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o comercial, Ribamar. Aguenta na linha aí, que daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos falar sobre Copa do Brasil. Ontem nós tivemos 6 jogos e jogos importantes com resultados bem importantes. Voltamos já, pessoal. Quando uma família recebe um diagnóstico, não é só uma pessoa que passa por mudanças. É a casa inteira, é a rotina, é o coração. O autismo não escolhe classe social. Ele está em todas as camadas da nossa cidade. E toda a família sente. Por isso, neste Abril Azul, nós escolhemos olhar para quem caminha do nosso lado. Afinal, a nossa história só é completa quando é escrita juntos. Vamos abraçar o autismo. Vamos abraçar as famílias. Vamos abraçar a cidade. Uma campanha da Prefeitura do Natal e do Mandato do Autismo. Neste sábado, o programa Além da Notícia traz para você uma entrevista exclusiva com a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Nós conversamos por 1 hora, passamos por temas diversos, a gestão, confronto com a oposição, as dificuldades fiscais que o estado enfrenta, as ações que têm sido tomadas para contrapor essas dificuldades, segurança pública, saúde, tudo que você quer saber sobre a situação do Rio Grande do Norte,
você vai encontrar neste bate-papo com a governadora Fátima, que vai ao ar neste sábado, repito, a partir do meio-dia, nas TVs Metropolitano e Trampolim. Espero você! No dia 25 de abril, no palco do Teatro Alberto Maranhão, o espetáculo Clô pra Sempre. Sucesso de público e crítica no eixo Rio-São Paulo, estrelado por Eduardo Martini, ganhador do prêmio Bibi Ferreira. Uma celebração de talento, elegância e memória do eterno Clodovil. 25 de abril às 20h30. Única apresentação. Vendas no Simpla. Apoio. Hoje todo mundo pode ver. A segurança mudou, tá bem melhor que antes. E o resultado tá aí. Temos mais policiais e mais viaturas. Saímos de uma tropa encolhida para quase 5.000 novos agentes. Os atrasos deram lugar à valorização profissional, com salários em dias, diários operacionais e promoções. E no interior? Saímos de carros sucateados para veículos modernos e até 4x4, viu? Uma realidade que está na terra, no mar e no ar. Saímos de um helicóptero que não voava para 2, funcionando de vento em polpa. E também temos segurança no mar. Os noticiários não são mais apenas sobre ações criminosas, são sobre operações da polícia contra o crime. Temos o menor índice de violência dos últimos anos. Quer comprovar? Bota aí na busca. Menos violência no RN, ou menos roubos no RN, ou menos homicídios no RN. E veja com os próprios olhos porque a sensação de segurança melhorou. A segurança mudou e o resultado tá aí. Governo do Rio Grande do Norte. Minuto da Câmara. O plenário da Câmara Municipal de Natal aprovou em sessão ordinária o projeto do vereador Daniel Rendal, que institui o programa Educação Mais Trabalho. A iniciativa prevê a oferta de cursos profissionalizantes para mães e responsáveis de estudantes da rede pública de ensino. Na Comissão de Transportes, o colegiado aprovou um projeto que incentiva a participação da população nas denúncias de infrações de trânsito por meio de plataforma digital. Natal poderá contar com o programa de monitoramento e apoio digital à saúde da mulher diagnosticada com câncer de mama. O projeto, aprovado em sessão ordinária, é do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome. A gente está trazendo a era digital também para ser levado para o lado do bem, ao lado do combate ao câncer, ao lado do monitoramento daquela pessoa que está enferma, a partir do momento que descobre até o momento que é feita a cirurgia. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Muito bem, já estamos de volta. Ribamar Cavalcante, ontem nós tivemos rodada da Copa do Brasil. Vamos começar pelo Flamengo, porque embora tenha vencido magrinha vitória, 2-1 apenas, mas não deixa de ser 3 pontos e principalmente para o jogo da volta em Salvador, o Flamengo vai podendo até empatar, que ainda assim estará na próxima fase da Copa do Brasil. Foi um resultado magro, Ribamar, mas não deixou de ser uma vitória, né, Ribamar? Sem dúvida, o importante é a vitória, né? O que importa, se jogou bem, jogou mal, vale o resultado, né? E o Flamengo sempre é um time de massa, todos sabem disso, né? Agora também o futebol baiano não é fácil não, viu? Pois é. Falou no futebol baiano, aí você disse, não é fácil. Ontem foi fácil para o Remo. O Remo venceu lá na Fonte Nova, Ribamar, o Bahia, por 3-1. 3-1. Resultado surpreendente, Ribamar. Resultado surpreendente, né, Pedro? Realmente, você vê o futebol, o mistério que tem, né? Às vezes, até qualquer da imprensa, às vezes, um comentário tem que ter muito cuidado, porque às vezes se perde totalmente. Porque é muito difícil, principalmente na época que nós estamos, com o nível do futebol muito para baixo, né? Você, às vezes, você faz um comentário, mas naquela equipe, durante a semana de treinamento, mas quando chega no dia da partida, muda totalmente. Principalmente os sistemas como os treinadores estão usando hoje. Ribamar, o Internacional, em que situação? Venceu ontem o Atlético por 2-1, mas olha, Ribamar, penou. Demorou para vencer o Atlético por 2-1, viu, amigo? Hoje ninguém não sabe que disparadamente naquela época dizer, não, Clube A é o favorito.
Hoje não existe mais essa palavra, Pedro, porque realmente as equipes de menos categoria, menos estrutura, né? Folha salarial do mês, né? Totalmente inferior aos adversários que são considerados grandes equipes, mas mesmo assim há os resultados surpresos. Ribamar, agora um jogo que me chamou a atenção, e aí eu quero que você explane um pouco mais. O Santos ontem voltou a decepcionar. Apenas empatou dentro de casa com o Coritiba. Detalhe, Ribamar. O Santos está na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos não consegue jogar bem. O Santos deve só a Neymar 90 milhões de reais. Ribamar, aonde é que o futebol vai chegar com esses salários astronômicos que os jogadores recebem? O análise referente a essa sua colocação é que, quando foi firmado o contrato com o retorno de Neymar, a partir desse retorno foi que começou os problemas que foram surgindo a cada semana, a cada mês, né? Por quê? Porque a partir daquela contratação de Neymar, o Santos passou a ser comandado pelo pai e pelo filho. E a partir daí começou a destruição, uma palavra muito forte, a destruição do Santos Futebol Clube, né? Porque achava que com a volta, com o retorno de Neymar para o futebol brasileiro, as coisas iam melhorar. Mas o Neymar já retornou em situação já em decadência. E por incrível que pareça, o que eu vou dizer, foi uma péssima negociação que foi feita quando pensaram que o Santos ia salvar tudo, e foi o contrário. Então, hoje, a gente colhe o que planta. Então, a direção da época, nas negociações, foram na vantagem da parte financeira, e se deram mal, está aí o nome do Santos manchado. O nome de um clube que teve um camisa 10 Pelé, hoje é um time normal. Ninguém não respeita mais o Santos. E principalmente com a insistência, né, do ex-atleta Neymar na sua equipe. Ô Ribamar, é da tua época. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, que você é um pouco mais antigo do que nós. Quem viu o Santos jogar, quem viu um Botafogo jogar, onde você tinha seleção brasileira formada basicamente pelos dois elencos, pelas duas equipes, pelos dois clubes, e vê hoje Santos e Botafogo, dá dó, né, Ribamar? Tristeza total. É tipo voltando para o futebol. Os torcedores de hoje, de ontem, os torcedores de ABC e América na Arena, né? Se fizer uma retrospectiva das décadas, por exemplo, 70, década de 80, aí as coisas já são totalmente diferentes. Então, realmente, Pedro, não é fácil. O Botafogo, você foi feliz nessa sua colocação. Realmente teve uma época que a convocação da seleção, maioria de atletas do Santos e do Botafogo. Quem é que vai esquecer? Mesmo mais jovens já tomaram conhecimento quem foi a história do Santos, com aquele ataque: Doval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. E o Botafogo, com Jairzinho, ponta direita Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, tá entendendo? Didi, o homem da folha seca, eis o Botafogo e eis o Santos. Dessa época para a de hoje, a diferença é muito grande. Ribamar Cavalcante, muita gente reclama de Flamengo e Palmeiras, que hoje você tem um campeonato à parte para os dois. E, embora eu sempre deixo isso bem claro, eu nem torço pelo Palmeiras nem pelo Flamengo, mas eu faço uma defesa dos dois e é simples de eu fazer a defesa. Muita gente reclama porque o poder aquisitivo dos dois é muito alto. Ribamar, esses dois clubes, seus dirigentes, planejaram, estão aonde estão, porque houve um planejamento, Ribamar. Só isso. Se os outros clubes fizessem o mesmo planejamento, se não tivessem os dirigentes que vão para lá para se locupletarem no poder, talvez os outros clubes conseguissem chegar em Palmeiras e Flamengo, né, Ribamar? Sem dúvida, Santos, porque eles mesmos, Pedro, eles fazem o responsável, vamos ser bem claros e objetivos, o responsável por essa decadência, os dirigentes. São os dirigentes, principalmente na administração deles, com raríssimas exceções, toda a regra é exceções, né? Não há mais uma transparência. Por isso que, não havendo uma transparência, as coisas se complicam, porque as coisas são resolvidas lá nas salas, portas fechadas, né? Salas luxuosas, ar-condicionado,
e discute, né, o destino das suas equipes lá com 6 participantes de uma reunião, ou 8 ou 10, né, e todo mundo fica calado ali e os torcedores ficam sofrendo. Eles ficam pedindo o comparecimento dos torcedores, porém não há a recompensa para os treinadores, para os torcedores. Então, eles são culpados. E não há perspectiva de melhora, porque eles não pensam na instituição. Na hora que eles vão para uma discussão, ele pensa em si próprio, em se promoverem. Ele não pensa nos torcedores. Ele não pensa naqueles torcedores que vêm com maior dificuldade, o dinheiro do ingresso fazendo falta no dia seguinte para a sua família. Ele comparece e vê essas decepções. Então, os dirigentes realmente são os responsáveis por esse fator negativo. Ribamar, eu tenho certeza que você sabe, assim como eu também, muitas e muitas vezes você vê um jogador, não está nem aí, perdeu, está tudo bem, ganhou, está tudo bem. Ribamar, nós sabemos que existem pessoas que às vezes deixam de comprar um leite para o seu filho, que às vezes vão a pé para o trabalho, para juntarem seu dinheirinho para ir para um estádio de futebol. Esses jogadores, no mínimo, deveriam ter respeito por essas pessoas, Ribamar. Eu sempre eu uso muito essa palavra, respeito, né? E aproveitando essa sua colocação sobre o respeito, né? Por exemplo, hoje, um clássico desse, ABC, SAF e ABC, derrota 2-1. Os atletas de hoje não sentem mais aquela tristeza, o termo bem vulgar, não fica envergonhado. Décadas passadas, uma derrota, os atletas saíram cabisbaixo, né? Hoje não, os atletas terminam, vai para o vestiário, toma seu banho, troca sua roupa, e às vezes alguns não vão nem para a sua residência, vão para restaurante, para noitada. Tem um direito, ele tem o direito. Mas na hora de uma partida, um resultado negativo, você sair sorrindo dentro de campo, como acontece isso eu acho um absurdo, Pedro. Isso é uma falta de profissionalismo, entendeu? Enquanto os torcedores, como você falou, estão se sacrificando, estão se matando após uma partida, muitos choram, né? E aquele profissional que tem um salário altíssimo, né? Termina a partida, é derrotado, não está nem aí, meu amigo. Isso é um absurdo dos absurdos. Ribamar, para finalizar o programa e para finalizar a Copa do Brasil, podemos dizer que hoje o Palmeiras tem, dentre todos esses jogos da quinta rodada da Copa do Brasil, da quinta fase, desculpa, da Copa do Brasil, o Palmeiras é quem tem o adversário mais fraco. O Palmeiras recebe a Jacuipense lá no Aliança Parque. Talvez seja de todos os jogos o mais fácil seja esse do Palmeiras, né, Ribamar? E se acontecer o resultado contrário de uma derrota, né? Aí é considerado uma zebra. Zebra das zebras, né? Porque as zebras acontecem, né? E principalmente na época que nós estamos, né? Que tem a jogada extracampo, né, Pedro? Não adianta entrar em detalhes, que aí não compete, né? Mas realmente tem esses detalhes também. Extracampo. Esse extracampo é muito complicado. Ribamar Cavalcante, um grande abraço, muito obrigado, meu amigo. E até a semana que vem, um restinho de quinta-feira maravilhosa para você e um final de semana espetacular, tá bom, Riba? Desejo o mesmo para você também, para todos. Deus ilumine e proteja a todos. E nossos dirigentes pensem um pouco, façam uma avaliação nessas partidas recentes de ABC e América, conter uma tabela agora. 5 mil, não pode passar não pode chegar a 7 mil. Eu acho que houve um acordo, viu? Um abraço e até terça-feira, se Deus o permitir. Valeu, Ribamar, um grande abraço para você. Meu amigo Paulo Gugel, vem de lá, Paulo. Você que mora em Natal e região, conheça os laboratórios do Dr. Paulo Gugel. Com mais de 50 anos de história, estamos aqui para atender você todos os dias com dedicação e excelência. Nossa missão é cuidar da sua saúde, prevenir doenças e oferecer exames de alta qualidade. Contamos com uma equipe especializada, um espaço amplo para melhor lhe atender, estacionamento e um atendimento de excelência. Hoje temos 5 unidades: Unidade Afonso Pena, Unidade Juninho, Unidade Jundiaí, Unidade Promater e Unidade Búzios.
Além disso, aceitamos diversos convênios para melhor lhe atender. Cuide-se, escolha a unidade mais próxima de você e venha nos conhecer. Valeu, Paulo. Um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo. Deixa eu mandar um abraço também para o pessoal da Academia Mais Saúde. Grande Netinho. Um abraço, Netinho, para você. Olha só, Pedro, eu quero fazer academia, eu quero pagar mensal. Quanto é que eu pago? Apenas R$ 99,00, meu amigo. E se eu quiser pagar, Pedro, mensal não, mas se eu quiser pagar semestral, eu posso? Pode. Quanto custa? Apenas R$ 79,00. Pedro, e eu posso pagar anual? Tem um desconto? Tem sim, meu amigo, e pode. R$ 69,00 anualmente. Tem academia aí que apenas uma mensalidade, dá quase o dinheiro do ano todo da Academia Mais Saúde. É verdade. Conheço academia aí que é R$ 400,00 mês. Então você imagina só você fazer numa academia, a Mais Saúde, uma academia espetacular, que fica ali na Praça Antiga, né? Praça das Flores, hoje conhecida como Praça de Eventos Cláudio Porpino, ali por trás da feirinha de artesanato de Ponta Negra. Netinho, um abraço para você, outro para o Javu Silva e muito obrigado a todos. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, estaremos de volta falando mais sobre o nosso futebol, tá bom? Até lá, meus amigos!